Aromaterapia é um caminho para o autocuidado. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Aromas. Há algum tempo eu estreiei aqui, nesse perfil, fazendo o Café com Aromas aos dias de sábados, e hoje eu estou retornando para nós tomarmos juntas um cafezinho e batermos um papo sobre aromaterapia. Eu vou fazer com você uma espécie de olá, bom dia, Clube do Livro, em que eu vou compartilhar com você os conhecimentos que trazem aqui nesse livro, Psicoaromaterapia, um caminho para o autocuidado. As emoções, elas são muito importantes na nossa vida, e eu posso dizer para você que a maior parte das doenças que nós temos, que nós apresentamos no nosso corpo físico, é justamente baseado, influenciado pelas nossas emoções. Quando nós estamos doentes, a coisa mais normal é a gente ir ao médico para verificar, né? Se eu quebrei o pé, eu vou ao ortopedista para verificar, para poder colocar, uma prótese ou algo assim parecido. Mas e se a gente está passando mal, está doente emocionalmente? Será que a gente também vai a um especialista para cuidar dessas emoções? Então o convite aqui é esse, é o olhar para as nossas emoções e saber que nós temos escolhas, que nós temos opções. E a aromaterapia é uma das opções que nós temos para cuidar das nossas emoções. Antes de fazer a leitura desse livro, Psicoaromaterapia, um caminho para o autocuidado, eu quero ler com você a minha xícara aqui do meu café. Pega o teu café aí. Eu quero ler com você esse livro aqui que fala dos remédios florais do Dr. Bach. Eu comecei a minha história, a minha jornada, no mundo das terapias integrativas, justamente com os florais de Bach. Quem já acompanha aqui há algum tempo conhece bem como eu introduzi os florais de Bach na minha vida. E foi por uma questão, uma necessidade, uma demanda minha. Mas não parou por aí. Eu fui me especializar, eu me preparei para também atender e poder também levar essa mensagem a outras pessoas. E aqui nesse livro, tem uma parte que eu separei para ler com vocês, no capítulo 1, que diz o seguinte: a razão principal do fracasso da medicina moderna está no fato de ela se ocupar dos efeitos e não das causas. Então, a razão principal é por se ocupar o quê? Com a doença, com o resultado que é a doença que o nosso corpo físico apresenta. E deixa de olhar a causa. E qual seria essa causa? E aí, então, ainda continua, virando, eu só separei alguns tópicos para ler para você. A doença nunca será curada nem erradicada pelos métodos materialistas dos tempos atuais, pelo simples fato de que, em suas origens, ela não é material. O que conhecemos como doença é o derradeiro efeito produzido no corpo, o produto final de forças profundas desde há muito em atividade. E mesmo quando o tratamento material sozinho parece bem sucedido, ele não passa de um paliativo, a menos que a causa real tenha sido suprimida. A tendência atual da ciência médica por interpretar erroneamente a verdadeira natureza da doença e por fixar toda a atenção com sua visão materialista no corpo físico tem aumentado sobremodo o poder da doença. Em primeiro lugar, por desviar a atenção das pessoas da verdadeira origem da enfermidade e, portanto, da estratégia eficaz para combatê-la. Em segundo, por localizá-la no corpo, obscurecendo assim a verdadeira esperança de recuperação e criando um enorme complexo de doença e medo, complexo que nunca deveria ter existido. Em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Então ele fala da doença, que a doença que muitas vezes nós apresentamos no nosso corpo, de repente é uma dor de cabeça, que você está tendo aí uma enxaqueca, A coisa mais comum quando se fala em dor de cabeça, eu estou apresentando uma dor de cabeça. E se a pessoa tem algum conhecimento sobre óleos essenciais,
ela vai pegar um óleo essencial, o hortelã-pimenta, o menta-pipirita, que todo mundo fala, né, e vai apresentar para você, para que você, né, possa aliviar essa dor de cabeça. Eu também já fiz isso, logo no início, quando eu estava iniciando no mundo da aromaterapia. Olá, Andréia, bom dia. Logo no início, quando eu comecei a aromaterapia, né, eu caminhava, eu carregava, há 7 anos, eu carregava a minha caixinha de medicamentos naturais. Eu tinha uma caixinha que eu colocava os óleos essenciais que eu tinha na época, e quando eu ia trabalhar, eu carregava essa caixinha comigo. Então, praticamente, eu era a enfermeira lá no meu cartório, né? Se aparecia alguém falando que estava com uma dor de cabeça, ou uma dor no estômago, ou um enjoo, alguma coisa assim, eu sacava ali da minha maleta, do meu medicamento natural, e apresentava um óleo essencial. E o hortelã-pimenta era um dos que eu apresentava quando a pessoa, né, reclamava de dor de cabeça. Ou então, lavanda. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que, né, antes de qualquer coisa, como eu estava lendo aqui nesse livro, antes de qualquer coisa, é preciso olhar para a pessoa. O que é que está passando ali por trás, o que é que está acontecendo com essa pessoa para que ela chegue a apresentar uma dor de cabeça. Porque se você está tendo uma dor de cabeça, é um sinal do seu corpo mandando você parar e olhar, né? Para e olha. Por que eu estou com essa dor de cabeça? Uma dor de cabeça recorrente, né? Sempre em determinado horário me dá essa dor de cabeça. O que é que está acontecendo? Então, muitas vezes, né? E aí eu agora lembro bem que quando eu comecei essa jornada na aromaterapia, né? E eu me encantei pelos benefícios dos óleos essenciais, de forma que eu quis trazer essa mensagem para outras pessoas, foi justamente porque eu entendi, eu percebi que era possível sim as pessoas terem uma vida mais saudável, as pessoas terem uma vida mais alegre, mais feliz, sem a necessidade de ficar presas, de ficarem se enchendo de medicamentos alopáticos, né, de remédios da farmácia. Eles são necessários e são muito bem-vindos na hora certa, né? Nós, como aromaterapeutas, eu como psicoaromaterapeuta, eu jamais vou falar para um paciente, para um interagente meu, né? E aí eu vou mostrar, vou falar para você a diferença entre paciente e interagente. Jamais eu vou falar para um interagente meu que ele abandone um tratamento médico. Por quê? Porque ele só deve abandonar à medida que o médico, né, tradicional, o médico convencional o libere, e não por conta própria, né? Então, quando eu comecei na aromaterapia, comecei aqui nesse perfil, o meu intuito era fazer com que outras pessoas também tivessem acesso aos óleos essenciais da forma que eu tive e percebessem que era possível viver sem tantos medicamentos, né? No meu trabalho, né, no meu antigo cartório, eu trabalho em um cartório, e eu lembro que uma amiga, todo dia ela chegava no trabalho com dor de cabeça, todo dia. E eu lembro bem também, né, se ela passar por aqui, ela vai saber que é dela que eu estou falando. E eu lembro bem que ela tinha um estojo, esses estojos que a gente usa para colocar canetas, ela apresentava um estojo cheio de medicamentos. E aí, quando ela conheceu os óleos essenciais, eu apresentei os óleos essenciais para ela. E depois, com o tempo, eu percebi que aquela dor de cabeça frequente, que todos os dias ela chegava no trabalho falando que estava com dor de cabeça, ela não apresentava mais. E o mais interessante é que não só ela começou a fazer o uso dos óleos essenciais, mas como os próprios filhos dela. Logo no início, quando você apresenta, né, quando eu apresentava um óleo essencial para as pessoas que não conheciam, elas não acreditavam. Como assim? Um óleo essencial pode ser capaz, um produto que está dentro de um vidrinho, porque a gente está acostumado com comprimidos, né? Como assim, né? Um vidrinho desse, eu estou aqui com a minha sinergia, eu não estou com vidro. Como assim, né? Isso aqui é capaz de me auxiliar não só nas minhas dores físicas, mas também emocionais, né? E aí as pessoas muitas vezes tinham um olhar desconfiado. Mas hoje, a cada dia que passa,
no nosso país, né, a aromaterapia já está sendo mais reconhecida. E ela hoje também não só é reconhecida por nós, como também até mesmo pelo Ministério da Saúde. Ela foi introduzida também como uma das técnicas integrativas para auxiliar nos tratamentos no SUS. Olha para ver a importância que a aromaterapia, né, está tendo, o reconhecimento que ela está tendo no nosso país. Mas afinal de contas, o que é aromaterapia, né? Então eu vou começar a fazer com você a leitura desse livro que eu falei logo no início, Psicoaromaterapia, um caminho para o autocuidado. E vou começar dizendo o seguinte, fazendo logo lá na nota, diz o seguinte: a aromaterapia é uma ciência em constante evolução. A aromaterapia é uma ciência em constante evolução, né? Então, a aromaterapia já não dá mais para descartar a possibilidade de que a aromaterapia ela é uma ciência. Por quê? Porque a ciência ela sempre requer o quê? Testes. Um cientista vai pegar um produto, ele vai testar, ele vai comprovar a sua tese a partir de testes. E os óleos essenciais, eles constantemente estão sendo testados, estão sendo estudados. Então são inúmeros os casos que hoje nós temos de estudos publicados acerca dos benefícios dos óleos essenciais para a nossa saúde. À medida que novas pesquisas e experiências clínicas ampliam o conhecimento acerca desse universo, é necessário adaptar as práticas de psicoaromaterapia e atualizar as recomendações do uso dos óleos essenciais. Então, o que está dizendo aqui? À medida que a gente vai estudando mais sobre os óleos essenciais, e a aromaterapia ela é uma ciência em constante evolução, né? É necessário que a gente também faça o quê? Que a gente se adapte à maneira de usar, né? De recomendar o uso dos óleos essenciais. Eu comecei falando que lá no início, quando eu comecei a minha jornada aromática, eu pegava um óleo essencial de hortelã-pimenta e dava para uma pessoa que estava com dor de cabeça. Mas hoje eu sei que antes de qualquer coisa, antes de eu pegar o hortelã-pimenta, eu preciso ver qual é o histórico dessa pessoa, o que é que está acontecendo com essa pessoa, o que é que está por trás disso, que até então ela não falou. Porque a primeira coisa vem o quê? Vem a reclamação, vem a dor. Mas o que é que está por trás dessa dor, né? Então, e aí é preciso a gente entender que cada ser humano é único. E é isso que também aqui vem dizendo, né? Cada indivíduo é único. E as reações aos óleos essenciais podem variar de acordo com cada organismo. Então, cada ser é único. Eu não posso pegar um óleo essencial, por exemplo, de alecrim e dar para qualquer pessoa, porque eu sei que esse óleo essencial, ele tem uma recomendação de pessoas hipertensas evitarem o seu uso. Então, cada indivíduo é único e isso precisa ser olhado. Você aí na sua casa, como aromaterapeuta doméstica, como eu também sou uma aromaterapeuta doméstica, que eu também faço uso dos óleos essenciais para minha família, para o meu autocuidado, para o cuidado dos meus filhos, do meu marido, da minha família, né, até mesmo da minha Lilica, da minha cachorra, da minha cadela, eu também preciso ter esse olhar, né? Se é para mim, eu vou fazer em determinada proporção. Se é para o meu filho Gabriel, eu preciso fazer com outra proporção, né? Se é uma pessoa idosa, né, uma pessoa doente, uma pessoa que eu vou ter que também ter esse olhar, porque cada indivíduo é único e cada organismo é único, cada um vai reagir de determinada maneira. Eu lembrei até que o Gabriel era muito bebê ainda, eu acho que ele deveria ter uns 6, 7 meses, não lembro, eu tinha uma sinergia. Aquelas coisas de iniciante, porque nós quando estamos iniciando na aromaterapia, né, qualquer cientista, né, a grande maioria das vezes, nós somos o nosso laboratório, né, e a família também acaba sendo, e eu lembro que eu logo no início, eu tinha uma sinergia que eu peguei e passei no Gabriel,
E quando eu menos olhei, daqui a pouco quando eu olhei, o Gabriel estava todo empipocado. Por quê? Porque aquela sinergia, ela tinha ali algum óleo essencial que era inadequado para ele naquele momento, na fase em que ele estava. Né? Então, não basta só pegar um óleo essencial e sair, né? Faz isso, né? É preciso que tenha um olhar, é preciso que olhe, ok, esse óleo essencial aqui pode ajudar sim. Mas quem é que vai fazer esse uso? Né? Quem é que vai fazer esse uso desse óleo essencial? De que forma eu posso orientar essa pessoa, né? Seja meu filho, ou seja meu marido, uma avó, uma amiga, uma mãe, mas como é que eu posso orientar essa pessoa da maneira correta? Tá? Então lembre, cada indivíduo é único e isso precisa ser trabalhado. Então, até mesmo eu, como aromaterapeuta, quando eu vou tratar alguém, eu preciso também olhar isso. Eu preciso ter esse olhar clínico. Quem é a pessoa que vai fazer esse uso do óleo essencial? E você, da mesma forma, aí na sua casa, quem é? Né? Existe algum tipo de restrição para esse óleo essencial? Será que é o meu caso? Será que não é? E quanto mais raro o óleo essencial for, maior ainda maior ainda os cuidados que você deve ter para buscar informações, para saber, né, se tem alguma recomendação, alguma contraindicação, tá? Bom, e ainda continuando, eu não vou fazer a leitura do livro inteiro. Alguns tópicos eu fui separando para você, para conversar com vocês nesse nosso café com aromas. E aí eu quero falar aqui o uso de aromas, né? A aromaterapia, o termo aromaterapia, ele começou em 1920 com René Maurice Gattefossé. Só que a aromaterapia, o uso de aromas, né, para cuidar, para autocuidados, para uma conexão com a espiritualidade, com o ser divino, para cuidar da saúde, sempre ele é milenar. Não é algo que começou agora, né? É algo que já existe há milhares de anos. Eu esses dias estava fazendo, eu peguei a minha Bíblia para dar uma lida, e aí quando eu abri, eu não peguei num livro determinado, eu peguei e abri a Bíblia, e tanto é que eu peguei e dobrei a minha folha. E aí estava falando sobre a rainha de Sabá e a opulência de Salomão, né? O rei Salomão, filho do rei Davi, todo mundo conhece o rei Salomão, né? Porque foi um rei que ele prosperou de tal forma que ficou muito conhecido, e até mesmo foi a promessa de Deus que ele haveria de ser muito conhecido, né? E a rainha de Sabá foi até o rei Salomão, foi conhecê-lo, né? E aí eu vou ler para você, está em 1 Reis, capítulo 10, eu vou ler o versículo 1. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Ela queria, como assim, esse homem é muito sábio, dizem que ele é muito sábio, então ela foi lá prová-lo, foi lá fazer perguntas, enigmas, né? Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Então ela chegou lá, né, na sua comitiva, o que ela estava trazendo? Aromas. E depois, lá no final, quando ela foi embora, diz, ó, que, deixa eu ver aqui, não apareceu, presenteou o rei, isso no versículo 10 diz, presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então vejam lá, o rei Salomão recebendo aromas, perfumes, que não eram os perfumes que a gente tem hoje. Era justamente o quê? A erva ali macerada, né? E todo aquele procedimento que eles utilizavam. Então, o uso de aromas para cuidar da saúde, né? Para o autocuidado, para a saúde emocional, para favorecer uma conexão com a espiritualidade, é um uso milenar. E o termo aromaterapia é pouco conhecido, né? A partir de 1920. Bom,
Mas o que é então a aromaterapia? O que é a aromaterapia? Hoje, a aromaterapia pode ser considerada uma técnica ou terapia complementar que utiliza óleos essenciais com o objetivo de proporcionar bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, duas coisas. A aromaterapia ela é uma técnica complementar. Quando eu digo complementar, hoje já mudou a ideia de alternativa. Há algum tempo atrás, deixa eu beber um pouquinho do meu café, bebe o teu café aí também. Há algum tempo atrás, falava-se em medicina alternativa. Hoje em dia, esse termo alternativo mudou. Por quê? Porque levava-se a acreditar que ou você se trata com a medicina convencional ou você se trata com a medicina integrativa. Só que uma coisa não sobrepõe a outra. Uma coisa não quer dizer que se você fizer o tratamento com o seu médico, você não vai poder fazer uso da aromaterapia. Pelo contrário, você vai poder agregar, você vai poder somar. Então, por isso o termo complementar, porque uma coisa não descarta a outra. Então, se você faz um tratamento, vamos supor, tá? Você é uma pessoa hipertensa, você toma o seu medicamento, mas com tudo isso, você não consegue controlar a sua pressão arterial. A sua pressão vira e mexe, ela está o quê? Descontrolada, está subindo, né? Então você resolve procurar um aromaterapeuta, um psicoaromaterapeuta, para que possa também o quê? Ajustar, né? Para que possa também te auxiliar. E aí esse psicoaromaterapeuta, né, vai procurar entender o que é que está provocando esse descontrole da sua pressão arterial. O que é que está por trás disso, né? O que está por trás disso são emoções. E quais são essas emoções que eu preciso trabalhar para que eu possa fazer, para que eu possa te ajudar a equilibrar a sua pressão, né? Então vejam, você não vai parar de tomar o seu medicamento, mas você vai complementar. Você vai utilizar óleos essenciais que possam te auxiliar, complementar o seu tratamento. Então, por isso que a aromaterapia e hoje as técnicas integrativas, elas são conhecidas como medicina complementar. Então, a aromaterapia, ela é uma técnica complementar que se utiliza de quê? Se utiliza de óleos essenciais. E os óleos essenciais, mais lá para frente, a gente vai ver que eles são extraídos de plantas. Eles são extraídos das plantas. E enquanto eles estão ali nas plantas, eles servem justamente para proteger a saúde das plantas. Proteger de pragas, de predadores, né? De até mesmo atrair. Veja o caso da lavanda. A lavanda é muito interessante. Eu fui a um lavandário, que eu tinha esse sonho de conhecer, né? Um lavandário, e foi muito interessante porque quando eu fui a esse lavandário, eu não planejei, mas eu fui presenteada por Deus. E aí, numa viagem que eu estava fazendo, tinha lá um lavandário. Quando eu descobri, eu fui até esse lavandário. E quando você chega perto das lavandas, tem ali várias abelhas, né? Então, as abelhas estão ali por quê? Porque também ali naquela flor, né, ela também exala aquilo ali, ela também vai o quê? Atrair os insetos. E as abelhas, elas são fundamentais para a permanência, para conservar a vida no planeta Terra, né? Um dia desses foi, acho que quarta-feira, foi dia das abelhas. Eu não coloquei aqui, mas eu olhei e vi no Google, né? E por quê? Porque elas são necessárias para que até mesmo haja um alimento. Porque elas vão lá, elas polinizam, né? E elas vão levando, né, o pólen para outros lugares, né? Então, os óleos essenciais nas plantas, eles vão servir para proteger a planta, a saúde da planta, seja para perpetuar uma espécie, ou seja, para evitar até mesmo pragas, para evitar que
elas sejam aí comidas eliminadas por algum tipo de praga e até mesmo para a sua própria nutrição. Então, os óleos essenciais, eles são muito benéficos para as plantas, então quem dirá para nós, né? Então, o uso dos óleos essenciais, a aromaterapia, ela vai se utilizar de óleos essenciais, que são produtos extraídos de plantas. E são produtos 100%, devem ser 100% natural. Sem adição de qualquer produto sintético e da mesma forma, sem até mesmo subtração de algum produto, né? Para que você tenha o efeito esperado. Por isso que é necessário você fazer o uso de um óleo essencial de uma marca confiável. Procure óleos essenciais de marcas confiáveis. Eu faço uso de 4 marcas. Hoje em dia atualmente eu estou fazendo mais da Harmonia Aromaterapia. Mas a Bioessência, eu usava a Bioessência, Terra Flor e a Lasnum. E hoje a Harmonia Aromaterapia. Então existem óleos essenciais, marcas nacionais mais acessíveis, para que você possa fazer o uso com óleos essenciais adequados. Porque senão, né, até mesmo eu fiz um post falando sobre isso, senão você acaba fazendo uso de um produto que está adulterado. Agora imagina um carro que está colocando ali um combustível adulterado. O que pode acontecer? Talvez no primeiro momento você não perceba nada. O carro é assim. No primeiro momento, né, na grande maioria das vezes, você vai colocando até que determinado momento dá um problema e você precisa parar o carro para ver o que é que está acontecendo. Então, procure se certificar de que os óleos essenciais que você está utilizando são óleos essenciais de uma marca confiável, em que há um teste, uma cromatografia, né? Há uma comprovação ali de que aquele produto ele é 100% natural e que ele é de boa qualidade, né? E não só isso, porque, por exemplo, você pode não ter a inclusão de um produto sintético, mas vamos supor, você pode estar comprando um óleo essencial de rosa, né, barato, achando que está levando óleo essencial de rosa, só que foi o que? Adicionado ali o óleo essencial de gerânio, que vai ter ali, que vai ter alguns componentes parecidos, mas que no entanto você está pagando por uma coisa, achando que está levando um produto e está levando o outro, né? Bom, então o tratamento com aromaterapia, ele é baseado em uma relação terapeuta-interagente. Foi que eu falei do interagente. Quando se trata de aromaterapia ou de uma técnica integrativa, né, uma técnica de tratamento complementar, nós, hoje em dia, não falamos que são pacientes. Por quê? Paciente, o nome já até mesmo já leva uma certa passividade, que ele está ali apenas para receber. E interagente já dá um papel ativo para essa pessoa, já dá um papel ativo para você, que vai fazer o uso essencial, porque há um relacionamento, né, entre aromaterapeuta e o terapeuta e o paciente, o interagente. Há um relacionamento de confidencialidade e ali esse interagente, ele sabe que ele precisa colaborar, que ele precisa contribuir para que ocorra o seu processo de cura, para que aconteça o resultado desejado. 50% do terapeuta e 50% do interagente. É necessário que os dois, né, estejam caminhando na mesma direção. Não basta só, né, um aromaterapeuta, ele está interessado na recuperação e a pessoa, eu passei um tratamento para que você fizesse o uso dessa sinergia todos os dias, tanto de manhã quanto à noite. E aí você não faz o uso desejado. Você vai ter o resultado que você está buscando? Provavelmente não. Então, por isso que quando se trata de aromaterapia, a gente não fala de paciente, a gente fala de interagente, porque o indivíduo, ele também é responsável pela sua cura.
pelo seu tratamento, né? E aí, isso eu estou fazendo a leitura aqui do nosso livro, né? Se prepara, então vou ler para você o tópico. O tratamento com aromaterapia é baseado em uma relação terapeuta-interagente e normalmente envolve uma consulta, na qual se realiza uma anamnese, que é uma pesquisa, que identifique o histórico médico e o estilo de vida do interagente, e na qual se prepara uma formulação personalizada de óleos essenciais e vegetais para o tratamento. Então, duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui nesse tópico. Primeiro é o uso personalizado. Como eu estava falando logo no início, cada indivíduo é único. E isso precisa ser levado em consideração quando for preparar uma sinergia. Quando for preparar um cosmético natural com óleos essenciais. Porque é preciso levar em consideração quem é a pessoa que vai fazer esse uso. E o outro é que quando eu preparo um produto para você, ou você prepara a sua sinergia em casa, ela é preparada de acordo com as suas demandas. É um tratamento individualizado, personalizado, né? Vai ser diferente para cada pessoa. Então, é muito comum, eu percebo, o que eu percebo desde o início, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui falando sobre aromaterapia, eu percebia que quando eu falava sobre receitas, da receita, a coisa flui. Tem uma demanda, há uma distribuição muito grande e tal, né? Da receita, porque as pessoas ainda acreditam, ainda estão em busca de receitas. É a mesma coisa que dieta. Pessoas que são viciadas em dieta, aí estão sempre buscando uma dieta nova para fazer. Então, mas será que se buscar a dieta, ficar sempre buscando uma dieta, vai ter o resultado que ela espera, que é o emagrecer? Na grande maioria das vezes não tem. Por quê? Porque precisa ser um olhar personalizado, precisa ser um tratamento personalizado. E da mesma forma a aromaterapia também. Então, não é porque é um spray aromático que eu fiz para um determinado paciente X, que ele me trouxe uma demanda, e eu faço um outro spray aromático para uma outra pessoa com outra demanda, com outra queixa, com outra doença, né? Então vejam o quanto que se eles trocarem, será que eles vão ter o resultado desejado? Não. Então a aromaterapia não dá pra gente ficar buscando receitas, acreditando que utilizando as receitas da internet, essa receita, aquela receita, vai surtir o efeito. Porque precisa ser, né, analisado, precisa de uma anamnese. Você precisa entender quem é essa pessoa que está aí por trás, né? Qual é a minha demanda hoje? Se você faz uso dos óleos essenciais para você, qual é a minha demanda hoje? O que é que está acontecendo comigo nesse momento da minha vida? O que é, sabe? E você vai sondar, vai entender qual é o seu contexto em que você está inserida, para buscar a causa de determinada doença no seu corpo, físico ou emocional, né? Então, é um tratamento personalizado. Não dá pra gente ficar em busca de receitas acreditando que fazendo receitas a gente vai conseguir solucionar o nosso problema. Talvez uma receita de um desodorante, né? Alguma coisa assim, ou então você aprender só como faz e você mesma depois personalizar o seu produto, isso não tem preço, né? Imagina você mesma ser capaz, né? Você aprendeu, agora você vai preparar o seu próprio cosmético. É um cosmético que ele vai atuar não só no seu corpo, mas físico, mas que também vai atuar nas suas emoções. E isso também é preciso levar em consideração, né? É importante ressaltar que a aromaterapia ela é uma prática verdadeiramente integrativa. E o que isso quer dizer isso? Veja. Ou seja, quando se utiliza um óleo essencial, não será obtida apenas a sua ação rejuvenescedora, ou analgésica, ou calmante. Todos os efeitos acontecerão ao mesmo tempo. Por essa razão, quando formulamos um creme rejuvenescedor, um sabonete corporal ou uma pomada para aliviar uma dor física, é necessário considerar quais serão os efeitos emocionais dos óleos essenciais utilizados. Então, por isso que há essa necessidade de ser personalizado.
Por quê? Porque também vai se olhar não só o resultado, né? Se é uma ação rejuvenescedora, se é analgésica ou calmante, mas também vai se levar em consideração qual é a proposta daquele óleo essencial para as questões emocionais, né? Não dá para separar corpo e mente e espírito, não dá para separar. Nós somos um conjunto, como eu costumo dizer, né? E aí isso tudo precisa ser levado em conta. Quando você for fazer o uso do seu óleo essencial, quando você for pegar o seu óleo essencial e indicar para alguém, né? Será que essa pessoa que eu estou indicando esse óleo essencial, será que ela pode fazer esse uso? Será que esse óleo essencial para ela nesse momento é o adequado? Né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, hoje era esse o bate-papo que eu queria ter com vocês. Eu vou continuar fazendo a leitura, né, desse livro. Alguns tópicos não dá para ler o livro todo, mas o nosso Café com Aromas será sempre com esse formato de um clube do livro, em que eu estou fazendo a leitura do livro Psicoaromaterapia, um caminho para o autocuidado. Então, você, né, que tem aí algum problema físico, emocional, alguma coisa que está te incomodando nesse momento, você quer fazer o uso dos óleos essenciais, primeira coisa, busque informações. E busque as informações no lugar correto, lugares confiáveis. Segundo, se você for fazer o uso de um óleo essencial, também busque saber se esse óleo essencial é um óleo 100% puro. Se você está fazendo o uso de um óleo essencial 100% puro, tá bom? Um beijo grande, um ótimo dia para você, um bom final de semana e até sábado com o nosso Café com Aromas. Fica com Deus. E aí eu continuo aqui com o meu café. Um beijo grande. Tchau, tchau.